Imagine você comprar um apartamento na planta, o apartamento dos seus sonhos. As obras começam, tudo está em perfeito andamento, mas aí no meio da obra o construtor vira e fala: não tenho mais dinheiro para terminar o apartamento. Foi exatamente o que um dos meus clientes passou e ele me contratou para entender o quanto que ele precisaria para gastar para terminar o apartamento e quanto tempo levaria para terminar esse apartamento. Ou seja, fazer um orçamento e criar o cronograma de obras com a melhor sequência construtiva, quais seriam os melhores caminhos para que ele conseguisse finalizar essa obra. E eu quero trazer para vocês hoje esse estudo de caso, mostrando todas as etapas, como a gente construiu isso, e mostrando para vocês também o quão é importante um processo de gestão muito bem definido, com um mapa desde o início muito bem definido, um planejamento, um orçamento e um mapa de controle para que a sua obra de fato seja feita e você consiga chegar no final exatamente da forma que você planejou no início. E para que você, construtor, não passe o aperto que esse construtor está passando, porque isso não foi mal intencionado. Ele simplesmente não tinha um processo muito bem definido de gestão, de controle, e foi por isso que ele chegou nessa situação. Hoje eu quero mostrar para você como não chegar nessa situação e como você pode estar muito bem preparado para qualquer tipo de obra e para que esse mesmo problema não aconteça com você. Então vamos lá. A primeira etapa de qualquer elaboração de orçamento, planejamento, é você conhecer detalhadamente o projeto que você vai fazer, esse orçamento e esse planejamento. Para isso, a primeira coisa que eu fiz foi uma visita técnica. Eu fui lá na obra, entender de fato como que estava a obra, o que que faltava, fazer as minhas anotações, entender tecnicamente o que faltava e entender também a logística da obra, né? Acessibilidade, se a obra tinha, se ela estava num bairro onde eu precisava preocupar muito com segurança, toda a logística executiva da obra ali, entender o padrão de acabamento, como que o construtor levou a obra até aquele determinado momento, enfim, conhecer o projeto de fato. Eu fui lá ver. E aí, depois que eu fui lá ver, eu fiz um estudo das pranchas, né, que esse construtor tinha para conhecer ainda mais, e aí só depois começar com a elaboração do orçamento e do planejamento. Então, aqui é o projeto, esse projeto que vocês estão vendo na tela é o projeto do prédio lá, só para vocês entenderem. É um prédio de 2 pavimentos de apartamento, um subsolo que é a garagem, e o terceiro pavimento aqui, que seria o segundo pavimento da cobertura, né? Então, só para vocês entenderem, a pessoa chega aqui, que é o nível da rua, ela entra no meu primeiro nível de apartamentos. Nesse primeiro nível de apartamentos, eu tenho 3 apartamentos por andar. Então, aqui eu vou ter, vocês vão ver na planta, 3 apartamentos. No segundo andar, eu tenho a minha cobertura. O primeiro andar é as minhas áreas privativas. No segundo andar, eu tenho as minhas coberturas, que são 2 andares. Então, ela tem um primeiro andar, que é meio que espelhado, né, da área privativa, e um segundo andar, que é essa planta aqui, que é a minha cobertura. Olha para vocês verem, tem um terraço muito grande, tem uma sala e a escada que desce para o primeiro pavimento. Aqui a gente consegue ver a planta do apartamento inteiro. Aqui primeiro, o subsolo, que é a garagem. Então eu tenho aqui as minhas vagas de garagem, eu chego aqui pela rampa, desço, tenho o meu hall aqui, que tem a minha caixa de escada, elevador e as minhas vagas de garagem aqui. São 2 vagas de garagem por apartamento. Então, esse prédio são 6 apartamentos. Aí, no primeiro pavimento, que é a minha área privativa, eu tenho
dois apartamentos que são idênticos, né? Eles são espelhados, então esse apartamento é uma mirror, né? Desse aqui, né? São espelhados, são iguais. E esse terceiro apartamento aqui embaixo, que ele muda um pouquinho, mas o conceito permanece o mesmo. Aqui o meu segundo pavimento, que já é as minhas coberturas, né? Meu primeiro pavimento de cobertura. Então, eu tenho os dois apartamentos muito parecidos com a minha área privativa aqui, e tenho esse terceiro apartamento aqui. A obra, essa obra aqui, ela já estava em processo final. Então, faltava bastante serviços aqui para serem executados, mas ela já estava em processo final. Então, logo depois que eu entendi o projeto, estudei o projeto, eu comecei o meu levantamento de escopo, né, que são as atividades que ainda faltariam ser executadas para terminar 100% a obra. Esse primeiro passo, ele é feito tanto na elaboração do orçamento quanto no cronograma, que seria o planejamento. E aqui, eu já estou com o meu orçamento pronto aqui, mostrando para vocês, mas eu fiz primeiro um levantamento de escopo. E esse levantamento eu comecei no papel mesmo, lá na minha visita técnica, identificando tudo que eu conseguia ver, e depois eu fui incrementando ele em casa, né? Quando eu comecei a estudar as pranchas, os projetos, bem detalhadamente, eu fui vendo que eu tinha esquecido algumas atividades e fui construindo esse escopo pouco a pouco. Lembrando que nessa fase de construção de escopo, eu sempre sugiro, primeiro, faça a lista das atividades. Não se preocupem com sequenciar qual atividade vai ser executada primeiro do que a outra, porque isso vai te ganhar tempo. Depois, quando que você tiver a lista toda, você já tiver listado tudo, você começa a encontrar a melhor sequência construtiva e sequenciar de forma que toda a sua lista fique na melhor sequência construtiva, né? Na sequência que você vai passar durante a execução da obra. Lembrando que sequência construtiva a melhor sequência construtiva é sempre a que segue a sequência mais barata, que você execute com a melhor qualidade e que você tenha segurança, sempre seguindo esses três pontos. Então, a gente começou a sequenciar, construímos nossa EAP, que seria a nossa estrutura analítica do projeto, e aí a gente chegou nessa lista, vou ocultar aqui, mas nós chegamos nessa lista aqui. E lembrando que eu fiz muito aqui detalhadamente, então eu separei por apartamento e por cômodo ainda, para que o cliente tivesse clareza por cômodo, o que que ele precisava fazer para terminar a sua obra. E eu fui quantificando, calculando as quantidades de cada um que vocês conseguem ver aqui do lado aqui. Então, eu fiz isso, é uma lista bem extensa, porque falta realmente bastante coisa para fazer no prédio, até chegar no final da lista, que é aqui. Feito o escopo, aí, e sequenciado esse escopo, eu comecei pelo orçamento para depois passar para o cronograma, porque eu quis pegar os índices de produtividade do orçamento para calcular o prazo, vocês vão entender aqui. Aí depois eu comecei a montar as minhas composições de custo unitário. Eu fui criando aqui um histórico das composições que eu usei uma planilha de referência que é a Sinap para cada serviço desse. Ou eu utilizava uma composição já existente aqui da empresa, já montada aqui dentro da empresa com base na nossa mão de obra, com base na nossa produtividade que a gente tem aqui, ou eu tirava da Sinap e criava um histórico aqui. Eu fui fazendo isso para todas as atividades. Dessas composições de custo unitário é que sai o meu preço unitário. E aí eu consigo ter o total, o valor que eu vou executar cada atividade. E aí vocês conseguem ver aqui no meu orçamento todas as atividades com as composições e com os preços totais, né?
eu tiro esse preço da composição. Feito isso, eu vou ter uma lista, é o que vocês estão vendo aqui, precificada todas as minhas atividades. E aí, eu ainda não fiz isso, mas eu vou fazer. Eu vou traçar aqui minha curva ABC de serviços, sendo em ordem decrescente, do maior valor para o menor. E vou orçar os meus itens A, que representam 80% mais ou menos da obra aqui, para no final eu ter segurança de que o preço que eu tirei das composições de fato é um preço que dá para executar a obra. Então, eu vou entregar esse serviço aqui para o meu cliente, um orçamento muito detalhado, com um preço muito real, uma estimativa muito real do que ele precisa para executar a obra. E aí, por fim, eu calculei o indireto aqui também, mas por fim eu comecei a elaboração do meu cronograma. Com base nessas composições que eu tirei, eu peguei o índice de produtividade lá na minha tabela da Sinap e calculei quanto tempo eu levaria para executar cada atividade dessa aqui. E montei o meu cronograma. E aí fui atribuindo o tempo. E também importante, nessa fase aqui de montagem de cronograma, você também entender a sequência, a interligação de cada atividade. Então, eu posso ter atividades que começam junto, né, e são executadas de forma simultânea, mas eu tenho atividades que, para que a outra comece, essa aqui necessariamente precisa terminar. Ou eu tenho atividades que essa aqui pode começar, e para atividade 2 começar, eu preciso de um delay, eu preciso de alguns dias dessa aqui sendo executada para que essa comece. Então, todo esse trabalho aqui foi sendo feito nesse cronograma aqui. Eu fui atribuindo o prazo para cada atividade aqui, e, por fim, montei todo o meu cronograma de obras. Nesse caso aqui, deu 5 meses de execução de obras para executar todas essas atividades aqui. Aqui, com o meu orçamento detalhado, muito bem feito, com o meu cronograma muito bem feito, eu tenho condições de iniciar a minha obra. Eu tenho as minhas metas financeiras, ou seja, o quanto, a estimativa de quanto eu vou gastar e o prazo que eu vou levar. Isso aqui é uma ferramenta muito importante para você que está executando obras. Provavelmente, esse construtor só chegou nessa situação porque ele não tinha isso aqui. Ele, ou pelo menos ele só tinha uma vaga ideia. E o mais importante, isso aqui não é um papel para que você coloque na parede do seu escritório e fique olhando para ele. De nada serve isso. Isso aqui é uma ferramenta de controle, de gestão. Durante todo o processo da sua obra, você precisa primeiro usar o seu orçamento para fechar toda atividade que você for fechar. Essa aqui é a sua base. Ó, eu vou executar gesso liso nas paredes. Quanto que eu calculei que eu vou gastar aqui na minha suíte? Ah, eu só posso gastar R$ 723. Então, esse é meu teto. Eu não posso fechar mais que isso. Acontece de fechar, Douglas? Acontece, mas aí eu já entendo que esse aqui eu já estourei. Aí no próximo, eu vou tentar compensar. Só que para saber se eu estourei ou não, eu preciso o quê? Controlar. Então, eu tenho o meu mapa inicial e desse mapa eu controlo todo o processo executivo, entendendo o quanto que eu estou gastando em cada etapa, o quanto que eu estou levando de tempo para executar e comparo com o meu planejamento inicial. A ideia é sempre estar ou dentro do planejamento inicial, dentro do orçamento inicial, ou melhor do que o planejamento e o orçamento inicial. E isso você faz até o final da obra. Consequentemente, se você tiver algum desvio no processo de executivo, você vai identificar muito rápido. E aí, você toma um plano de ação para que a sua obra volte para o planejamento, para o orçamento inicial, e no final você consiga bater aquilo que você estimou para executar a sua obra, aquilo que você estimou de prazo para terminar a sua obra. Meu amigo, minha amiga, se você quer ter um controle como esse aqui,
Se você quer ter um mapa muito bem definido, um orçamento detalhado, um planejamento, um cronograma muito bem feito, um controle apurado das suas obras, uma gestão de suprimentos muito bem feita, eu posso te ajudar. Foi para isso que eu criei um método que eu já utilizo ele há mais de 12 anos em diferentes tipos de obras, é um método já validado, eu não estou falando de teoria, eu estou falando daquilo que é usado há mais de 12 anos e foi consolidado, que foi testado, e eu entendi o que que realmente dá certo, o que que realmente não dá certo. E se você principalmente não quer passar pela situação que esse construtor está passando, me chame aqui nos links que eu vou deixar nesse vídeo aqui, que eu posso te ajudar. Eu mesmo, não vai ser robô, não vai ser outra pessoa, te ajudar a implementar um método muito bem definido de planejamento, de orçamento, de controle de obras, de gestão de suprimentos, de comunicação com a sua equipe, e você vai ter, com certeza, resultados muito bons aí no seu processo construtivo. Foi um prazer ter esse tempo aqui com você. Não esqueça de inscrever no canal, de deixar seu like, de ativar os sininhos. A gente está trazendo vídeo aqui toda semana, vídeos como esse aqui prático e outros vídeos teóricos para que você aprenda mais sobre esse processo de gestão de obras. Continue acompanhando aí nossos próximos conteúdos e um abraço e até a próxima.